O relator da CPI do Cachoeira vai pedir o indiciamento do governador de Goiás, do dono da construtora Delta e de outras 44 pessoas. As conclusões estão no relatório final, que deve ser apresentado amanhã. O governador de Goiás disse que o relatório da CPI é resultado de uma disputa política. E o que a gente percebe agora é que o relator, que é ligado a um partido político, tem o único objetivo, me prejudicar politicamente, porque lá atrás eu fiz uma denúncia relativa ao mensalão. O relatório da CPI recomenda o indiciamento de Perillo por 6 crimes, entre eles corrupção passiva e formação de quadrilha. De acordo com o relatório, há indícios de que teria recebido até contribuição de campanha das empresas de Cachoeira. O relator afirma que Marconi Perillo efetivamente associou-se à organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira, colaborando intensamente para o êxito e a perpetuidade das atividades criminosas em várias searas, e foi regiamente recompensado política e economicamente por Cachoeira e todo o seu braço empresarial. O relatório também recomenda o indiciamento do ex-presidente da construtora Delta, Fernando Cavendish, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O bicheiro Carlinhos Cachoeira foi acusado de ser sócio oculto da Delta. O texto do relator também recomenda o indiciamento do deputado federal Carlos Alberto Lereia, do PP de Goiás, por 7 crimes, além de solicitar ao Ministério Público mais investigações sobre o deputado Sandes Júnior, do PSDB goiano. O prefeito de Palmas, Raul Filho, do PT, também teve o indiciamento recomendado. Ele apareceu num vídeo conversando com Cachoeira. O ex-senador Demóstenes Torres, que teve o mandato cassado em julho, também foi alvo de pedido de indiciamento por 4 crimes. O relatório final da CPI não pediu o indiciamento do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e nem do ex-chefe de gabinete dele, Cláudio Monteiro, que foi citado em gravações da Polícia Federal. Segundo o relatório, a quadrilha tentou, mas não conseguiu ser beneficiada pelo governo do Distrito Federal. Mesmo assim, um ex-funcionário do governo Agnello, que trocou telefonemas com integrantes da quadrilha, foi indiciado. O relatório da CPI também pede que o Conselho Nacional do Ministério Público analise a atuação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, no caso da Operação Vegas, que investigou a ligação de Cachoeira com autoridades e políticos. O procurador suspendeu a investigação, segundo a CPI, sem justificativa. Me parece mais claramente uma represália em relação ao processo mensalão do que o resultado que foi investigado pela CPI. Foi do investigador Procuradoria-Geral da República que começou essa CPI. Ele não poderia, por razões óbvias, entrar entre os investigados no rol apontado da CPI. A assessoria da Delta declarou que Fernando Cavendish vai apresentar sua defesa à Justiça. O advogado de Demóstenes disse que a CPI tem conteúdo político e que espera o julgamento na Justiça. O deputado Carlos Alberto Lereia, o prefeito Raul Filho e o ex-diretor da Delta, Cláudio Abreu, não se pronunciaram. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, não quis se manifestar. Disse que não foi comunicado do relatório oficialmente. Heraldo Pereira, muito boa noite para você aí em Brasília. Heraldo, apesar de todos esses prometidos indiciamentos, a CPI do Cachoeira, no fundo, acabou avançando menos do que a Polícia Federal já havia trazido a público. A CPI teve, sim, limites. Boa noite, William, Cristiane. Boa noite a você que, com a sua audiência, é sempre sinal de prestígio para nós, o Jornal da Globo. A CPI do Cachoeira teve um curso diferente. Polícia Federal, Ministério Público e mesmo o Judiciário já estavam mais adiantados nas investigações sobre Carlos Cachoeira e seus tentáculos. A nova apuração no Congresso esbarrou no jogo político. Houve um verdadeiro cabo de guerra. Integrantes da base do governo e da oposição no Congresso ainda disputaram os holofotes com a rotina parlamentar, com o julgamento do mensalão no Supremo e com as eleições municipais. A investigação parece estar terminando do jeito que começou, fragilizada pela luta política até a última hora. Veja no Pinga Fogo. Na base do governo do deputado Silvio Costa e também na oposição do senador Álvaro Dias, o assunto nas últimas horas é um só: o relatório da CPI do Cachoeira. As informações sobre esse relatório, alguns indiciamentos são muito mais políticos do que técnicos. O relatório entregue amanhã é um relatório chapa branca.
ele esconde o que deveria revelar. Não existe esse debate que a oposição quis imprimir da luta da base contra a oposição. Não é verdade. Nós não investigamos aquilo que devíamos investigar. Por isso, nós estamos propondo ao Ministério Público esse trabalho. Ele já está dizendo que o relatório de Odair não serve, não presta, e está dizendo que vai apresentar um relatório alternativo. Esse tipo de comportamento é não vender ilusões, não gerar falsa expectativa. Essa CPI, desde o início, algumas pessoas foram para lá com alguns objetivos. Uns querendo pegar gente do PT, outros querendo pegar gente do PSDB, outros querendo pegar jornalista, outros querendo pegar procurador. Não é o nosso caso. Nosso caso é pegar ladrão do dinheiro público. Heraldo, como é que ficam agora os trabalhos da CPI? A etapa crucial, Cristiano, foi a entrega do relatório. O texto só foi apresentado agora há pouco, num ato formal no Congresso, que era indispensável. Nesta quarta-feira, a comissão começa a analisar o relatório. Antes, porém, uma proposta que já foi rejeitada voltará à tona: o adiamento dos trabalhos da comissão por alguns meses. Só depois disso, os integrantes da CPI começam a decidir sobre o texto básico do relator Odair Cunha e todos os seus desdobramentos, que, como tudo no Congresso, não deixam de ser políticos também. William e Cristiane. Muito obrigado, boa noite para você, Heraldo.